Olá, galerinha! Boa tarde! Como vocês estão? Espero que bem, né? Todos agora na escola, encontrando com os professores. Eu já encontrei meus alunos lá da Escola Santos Cardoso. E vocês, estão gostando das aulas? Espero que sim! Coisa boa é aluno dentro da escola. Hoje nós vamos tratar de um novo tema. Lembram que na semana passada nós trabalhamos sobre charge e tirinha? Hoje o assunto já é outro, mas também não tão difícil, certo? Nós vamos trabalhar sobre a intertextualidade, ou seja, qual é a relação entre os textos. Ou seja, quando nós pegamos um texto e relacionamos com outro, e vemos o que tem a ver, o que não tem a ver, certo? A nossa aula está dentro desse tema. Então, prestem bastante atenção, fiquem bem ligadinhos, porque a gente vai estudar a relação hoje entre os textos. Então, o que é texto? Texto é um produto final de uma enunciação feita em que linguagem for, certo? Então, não importa, né? Pode ser um gráfico, uma pintura, um cartoon, um filme, uma escultura, um poema, certo? Então, não importa o gênero textual, certo? Ele pode ser, de que linguagem for, ele vai ser também um gênero textual. Ou um desenho, né, de uma pintura. Se ele trouxer uma interpretação, quem pegar aquela pintura, saber o que está significando, então ele vai ser um texto, certo? Ou uma escultura, né? Um objeto. Se ele estiver transmitindo um ensinamento ou uma reflexão, então ele vai ser, então, um texto. Mas, então, o que é o texto verbal? Né? É uma unidade linguística concreta, percebida na audição, ou seja, quando é que a gente vai ouvir uma coisa? Quando alguém fala, como eu estou falando agora com vocês, então eu estou falando e produzindo automaticamente um texto. Ou então, pela visão, né? Que é quando a gente faz a leitura dos textos, que tem unidade de sentido e intencionalidade discursiva. Então, vocês que estão agora aí na telinha do celular ou na telinha da televisão, lendo o texto, lendo o que está escrito aqui na tela, então vocês estão vendo, né, o texto verbal pela visão, que é a parte escrita. E quando eu estou aqui falando, é pela audição, que é através da fala. Certo? Ok? Então, vamos lá. Então, o que vem a ser a intertextualidade? Nome complicado? Será que é difícil? Não é difícil, não. Ela acontece quando um determinado texto faz referência a outro, né? Ou uma situação a um acontecimento pré-existente. Então, quando a gente lê um texto que ele está fazendo referência a outro, então aí eu tenho uma intertextualidade, certo? Quando eu pego um texto, pode ser ele uma música, pode ser um poema, pode ser uma fábula, um desenho, uma pintura. Quando um certo tipo de texto ele faz referência a outro, então eu tenho aí um tipo de intertextualidade. É quando eu tenho a junção de dois ou mais textos. E aí eu trouxe exemplos para vocês, porque nós temos dois tipos de intertextualidade. Certo? Ou seja, ela faz referência e pode ser. São os dois tipos de texto. A explícita, né? Ou seja, pode aparecer na escrita, no texto, ou subentendida através das entrelinhas. Ou seja, o que você entende que não está ali escrito diretamente. É o diálogo, né, também a junção do diálogo, a conversa entre um texto e outro. E aí, então, vamos ver a intertextualidade explícita. É clara e fácil de ser identificada pelo leitor. Estabelece uma relação direta com o texto original, ou seja, aquele em que o autor se inspirou para fazer referência. O leitor não precisa fazer tanto esforço para encontrar elementos do texto-fonte, ou seja, do texto original, né? Porque sempre que um texto se origina de outro, ele tem o primeiro como base.
Não exige algum tipo de conhecimento prévio do conteúdo. Por quê? Porque está sempre no contexto do cotidiano, do nosso dia a dia. Então, não exige de você um conhecimento, né, realmente amplo dentro daquele conteúdo. Por exemplo, sobre pontuação, sobre ortografia. Não exige. Você já passa por aquele tipo de conhecimento, por aquele tipo, né, através do seu dia a dia, das suas ações. Certo? Compreenderam, galera? Vamos ver isso na prática. Como é de forma explícita. Olha aí! Quem já conheceu esse primeiro quadro? Ele se chama O Grito. Certo? Temos até um textinho, literatura aí, que tem aqui sobre esse texto, né? Que fala contar até uma história de uma barata, que alguém viu uma barata lá no fim de tarde, de um pôr do sol, e esta pessoa aí que está dando o primeiro grito na primeira imagem, ele, ao ver a barata, ele grita, e dá um grito muito forte que acaba chamando a atenção de todas as pessoas por volta. Quem tiver interesse, leiam aí esse livro. O Grito que Grito. É bem legal, hein? Então, essa primeira imagem é a imagem original que foi criada. Geralmente, vocês devem ver essa imagem, tanto pode vir no livro de português, como pode vir também no livro de artes. Vocês podem estudar bastante sobre isso em artes, certo? E aí nós temos o quê? Foi feita uma recriação. Que recriação é essa? Dos Simpsons, né? Que vocês tanto assistem aí. Se não assistem, eu acho que mais conhecem. Eu mesma já assisti. E aí nós temos também, os Simpsons aí fazendo a mesma imagem, ok? Do grito. Lá atrás, na primeira imagem, nós vimos que vem se aproximando algumas pessoas. E aí na figura dos Simpsons, nós vimos que vem o restante da família, não é? Não sei nem até dizer o nome dos personagens para vocês. Mas sei que vocês têm mais conhecimento do que eu sobre os Simpsons. Olha a segunda imagem. A eterna Mona Lisa, estou até tentando fazer o mesmo, mas nem consegui. Vamos lá. E nós temos aí o primeiro quadro, né, de Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, né, de 1503. Desse famoso quadro que vocês também estudam aí em arte. Né, e, consequentemente, a Mônica Lisa, de Maurício de Souza, que foi criado em 1989. É uma releitura, então, do quadro de Leonardo da Vinci. Certo? Então, aí nós temos aí, então, um exemplo de intertextualidade. Quando nós temos aí, através das pinturas, quando a primeira imagem, a segunda imagem, ela faz referência a uma primeira, que foi quem foi criado primeiro. Veja que a Mona Lisa foi aí, então, criada primeira, porque é de 1503. E só em 1989 que Maurício de Souza veio criar a Mônica Lisa. Esse quadro também sei que vocês já viram, não é? Deve ter lá no livro de artes de vocês. Vejam que a segunda imagem aí que aparece na tela de vocês, essa daqui, está apresentando, então, o quadro original, certo? A segunda também dos Simpsons, né? É feito, então, a intertextualidade, ou seja, uma releitura sobre o tema, ok? Então, o que é a intertextualidade implícita? Será que agora vocês vão entenderem? Pode ser difícil de ser identificada pelo leitor. Sua relação com o texto base, né, original, é indireta. Logo, pode não ser tão clara assim. Não é tão fácil, né, de encontrar elementos do texto base. Exige do leitor um conhecimento prévio, mais aprofundado sobre o conteúdo. E aí, então, trouxe um exemplo para vocês, através de músicas. Essa primeira música, né, eu não sei se vocês costumam ouvir, né, Isa, mas Isa tem um trecho dessa música, né, Talismã, indico para vocês fazerem a escuta dessa música. Tem aí um trechozinho, vejam aí.
Você é a coisa mais perfeita nesse mundo. É complicado e perfeitinho, tipo Raimundos. É assim, dias de luta e dias de glória. Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo. E aí nós temos um exemplo também de intertextualidade. Precisaria aí, então, para que você identificasse um conhecimento mais aprofundado. Por que mais aprofundado? Eu destaquei aí para vocês, nesse trecho, né, da música, duas partes. Uma está grifado de rosa e um grifado de vermelho. Então, por que será? Né, essas pequenas partes, né, do recorte que eu fiz para vocês está dentro de outras músicas. Vamos entender quais são elas. Olha a primeira aí, ó. Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Era tudo o que eu queria. Estrela da sorte. Acho que vocês conhecem, né? Complicada e perfeitinha, você me apareceu. Era tudo o que eu queria. Estrela da sorte. Sei que a minha voz não é tão boa assim, mas dá para entender qual é o ritmo dela. Ela é bem legal. Mulher de Fases, de Raimundos. Então vejam só que ele tirou esse trecho e colocou lá. Tirou esse trecho lá e colocou lá na música dela, Meu Talismã. O segundo exemplo nós temos aqui, ó, de Charlie Brown Jr., o Eterno Chorão, Dias de Luta e Dias de Glória. História de nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Essa daqui eu não conheço muito, não sei cantar bem para vocês não, viu? Então nem vou arriscar para depois não estar passando aí um mico na frente de vocês. Mas vamos lá. Olhem aí, outro tipo de intertextualidade, mas aí precisava também que o autor, né, que o leitor tivesse, então, um conhecimento mais aprofundado, porque o primeiro texto, né, que foi criado por Casimiro de Abreu, certo? Que tem o título Meus 8 anos. Oh, que saudade que eu tenho da aurora da minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais. Que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, aí eu tenho um trecho, né, dos Meus 8 anos de Casimiro de Abreu. Vejam que é, então, aí o mesmo título do poema, né, Meus 8 anos, só que aí, então, de Oswaldo de Andrade. E tem bastante trechos, né, que são iguais, ó, vejam aí. Oh, que saudades que eu tenho da aurora da minha vida, das horas de minha infância, que os anos não trazem mais. Naquele quintal de terra da rua de Santo Antônio, debaixo da bananeira, sem nenhum dos laranjais. Então, vejam só. Olhem, observem, né, a intertextualidade aí. O início é igual, né, só tem uma diferença. Veja nas duas primeiras frases. A primeira, no O, tem um ponto de exclamação, certo? E tem uma vírgula depois de vida. Aí não tem não. Na segunda, não tem nem a vírgula, nem o ponto de exclamação. Da minha infância querida. Aí, ó, da minha infância. Vejam que tem aí também outra semelhança. As duas últimas frases desse poema, lá de Casimiro. Temos aqui, ó, a sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. No de Oswaldo de Andrade, nas duas últimas também tem, ó, debaixo da bananeira, sem nenhum dos laranjais. Então, veja que tem uma grande semelhança, ou seja, o que é o nome que a gente chama para essa semelhança? Nós chamamos de intertextualidade, certo? Então, né, vamos fazer uma revisãozinha, então, aqui do que a gente viu hoje. Primeiro, nós vimos sobre texto, né? Que o texto ele tanto pode ser
oral, escrito, né? Nós podemos encontrar através de paródias, de poemas, de música, de objetos, de imagens, de texturas, de pinturas. O texto verbal é aquele que nós observamos ou através da nossa observação dos nossos olhos, que é através da escrita, ou da oralidade percebido pelos nossos ouvidos. A intertextualidade. Quem está a intertextualidade, vocês estão aí me dizendo aí de casa ou então onde vocês estiverem assistindo. A intertextualidade é a junção, né? Ou seja, a referência de um texto a outro, né? Pode ser uma imagem, pode ser uma pintura, pode ser um objeto, um poema, uma música. E aí nós temos a intertextualidade implícita, né? Que é aquela que a gente encontra com mais facilidade, né? Que está mais no nosso cotidiano, não exige tanto da gente o conhecimento. E a explícita, que é aquela que exige mais conhecimento da gente, certo? Então, meus amores, por hoje é só. Tchau para vocês. Se cuidem e até a próxima aula. E na próxima aula nós temos uma responsabilidade muito grande, viu? Vamos trabalhar a leitura e interpretação com os descritores. Vocês precisam, né, estar bastante atentos. Então, já marquem na agenda de vocês. Quarta-feira, de 2h40, vamos assistir então aí as nossas aulas, certo? Então agora vocês vão ficar com o professor de vocês, vão fazer a atividade, certo? E aí, bons estudos, uma boa tarde para vocês, tchau, se cuidem e até a próxima aula.